Olá a todos. Hoje, 10 de fevereiro de 2023, agora são 6 horas e 24 minutos da manhã. E o áudio que eu fiquei de gravar para vocês ontem, que não deu para gravar, eu estou agora gravando na parte da manhã. Bom, eu quero falar aqui algumas coisas para vocês, tá? Tirar algumas dúvidas para ficar bem acordado, né? Para que haja um acordo entre eu e vocês. Desde quando eu tive a infelicidade de aparecer na internet, né? Através de um desejo que brotou em mim em 2014, e eu vim concretizar esse desejo em 2016, através de um hangout, e de lá para cá eu fiquei conhecido pela grande maioria de vocês que estão até hoje na lista de transmissão, e através da continuidade desse meu trabalho, né, desse meu despertar, eu tenho alcançado também outras pessoas. Então tem pessoas que me conheceram há pouco tempo, inclusive no encontro que tivemos lá no Ceará, no encontro que tivemos na casa, né, do Edson e do pai dele quando vivo, em outros encontros, né, que tivemos, né, outro encontro em Dores do Indaiá. Fora os encontros que eu tive em São Paulo e outros, né, que eu tive em outros lugares, inclusive antes mesmo de conhecer cada um de vocês, correto? Então, como eu disse, em 2014, eu tive, né, esse desejo de querer falar sobre esses homens, sobre essas mulheres do espaço, né? Sobre seres dimensionais que podemos chamar de inimigos dimensionais, seja eles benevolentes ou maléficos, e trazer à luz da razão toda a verdade que é minha, entendeu? Minha por quê? Porque sou eu quem vivo. Sou eu aqui quem vivo essa verdade. Eu digo para vocês que nenhum de vocês, nenhum de vocês viveu essa verdade, exceto aquelas pessoas que já tiveram seu encontro ou que estiveram comigo e foi proporcionado para essa pessoa, né, a experiência, não porque ela quis, não porque ela achou que da mesma forma que homens e mulheres do espaço fazem tratativa comigo, teria que, por obrigação, fazer ou se apresentar para ela, né? O que acontece é que eu tive, né, a infelicidade, não é felicidade não, infelicidade de ser escolhido, inclusive antes mesmo do meu nascimento, conforme eu já falei para vocês. E desse momento em diante, eu sofri como qualquer ser humano já sofreu na vida, só que uns sofrem mais, outros sofrem menos. Tive que encarar o trabalho com 11 anos de idade, saí da minha casa, da casa dos meus avós,
com 15 anos, fui morar, né, na casa dos fundos do meu padrinho, da minha madrinha. Aos 18 anos, me alistei para o exército, fui convocado. No meio do caminho, tinha surgido o concurso público, passei no concurso público, ingressei na fileira militar. Em seguida, por consequência da missão que eu falei para vocês que eu participei, eu fui expulso, né? De militar oficial, fui colocado, rebaixado pela vida a ser porteiro. Trabalhei como recepcionista de portaria por um bom tempo, né? E em 2004 eu tive a felicidade de ganhar o prêmio da Mega Sena pela primeira vez, numa aposta simples, né? E aí fiquei conhecendo a Bruna, que na época era uma gerente, né, de abertura de conta da Caixa Econômica Federal. E já conhecia ela porque com 18 anos, o dinheiro que eu tinha guardado nas minhas fronhas de travesseiro, foi ela quem fez o depósito para mim, fez a primeira abertura de contas para mim. E quando eu ganhei na Mega Sena, eu fui até a ela, né, perguntar como é que recebi o prêmio. E nesse intervalo de tempo, eu já tinha sido diagnosticado, né, eu já estava doente. Eu já estava com câncer na época. E em 2007, eu fui para o Parque Nacional da Serra do Canastro para morrer. No dia 19, né, de agosto, eu tinha ido no 12º Batalhão de Infantaria conversar com um amigo, né, de primeira classe, que mesmo depois que naquela época eu tinha sido expulso das fileiras militares, ele ainda me considerava um militar ativo. E a única coisa que eu pedi para ele foi para que ele buscasse, né, o meu corpo e entregasse para minha madrinha e para o meu padrinho. Nem para minha mãe biológica eu queria, porque eu já não tinha contato mais com a minha família de sangue. Então, nesse alto e baixo, houve, né, essas tempestades aí na minha vida, correto? No dia 20 de agosto de 2007, eu estava ali, né, preparando a minha esteira aérea. O que é uma esteira aérea? É você fazer uma cama suspensa. E depois eu ia fazer a cauda de um jacu para poder me cobrir do sereno à noite. Porém, isso seria no dia 21 de agosto. Só que no momento que eu estava furando o chão com o meu facão de combate, que eu tinha ganhado em 1998, de um amigo meu, né, o cadete de 2º ano, Rogério Guimarães, que era aluno comigo na escola preparatória de cadetes do Exército, ele me deu esse facão de combate de presente, né? E ali, eu usando esse artefato, eu percebi, né, que tinha uma sombra. Essa sombra não saía. Lembrando que o céu era céu de brigadeiro, né? Era um céu azul. Então, quando eu olho para o alto, eu vejo aquela esfera metálica. Quando eu tentei colocar a mão na minha arma, fiquei totalmente neutralizado. E aí, o resto da história com H, todo mundo já conhece, né? Então, desse momento para cá, até hoje, né, dia 10 de fevereiro de 2023, e agora são 6 horas da manhã e 33 minutos, eu venho recebendo, né, visitas diuturnamente desses homens e mulheres do espaço, correto? Eu venho conhecendo dia após dia os segredos daquilo que eu nem imaginava. Porque tudo na vida é uma descoberta, né? Então, quando me foi mostrado que tudo que existe é energia, é matéria, e a combinação dos fatores
equacionais dessa matéria, ele pode ser superior, fazendo aquela outra matéria ser subjugada ao seu bem-querer pela manipulação da energia que você tem a capacidade de produzir, você pode sim fazer todos os milagres que a ciência do homem não explica, tá? E que as pessoas ignorantes e tolas entendem como feitiçaria, bruxaria, pacto com o diabo, correto? Algumas pessoas da lista de transmissão que já estiveram comigo viram uma capacidade de eu fazer, né, o fluxo de um rio com correnteza forte retroceder o seu caminho. Quem lembra da Gilda, da Zélia, do Zé Lúcio, lá de Araçuaí, que deram esse testemunho, né? Eu simplesmente entrei na água, a corrente descia da direita para a esquerda, ela simplesmente parou o rio e subiu da esquerda para a direita. Todos ficaram impressionados. Correto? A Sônia, por exemplo, o dia que eu nem tinha comprado a casinha em Matheus Leme, e ela implorou para me conhecer pessoalmente, eu conversei com a minha mãe, e minha mãe, ela permitiu, né, que nós fôssemos, né, no sítio dela. E a Sônia, chegando lá, conheceu minha mãe, inclusive as duas até se comunicam pelo WhatsApp, né? Minha mãe é uma mulher muito fechada, mas ela tem um bom coração, mas é muito fechada. E ali no sítio da minha mãe, a Sônia desejou uma manga sem que houvesse, né, a necessidade de pegar uma vara de bambu, que já tinha, né, um cesto na ponta para chegar por debaixo da manga assim e sacudir ela e ela parar dentro do cesto, que foi feito pelo caseiro da minha mãe. Eu simplesmente voei, literalmente voei, flutuei na frente da Sônia e fui lá no topo e peguei a manga para ela, à luz do dia. Enquanto eu voava e eu olhei para o chão, ela dobrou o joelho e colocou o rosto dela no pó. E quando eu pousei, ela ainda beijou meus pés. Eu pedi para que ela não fizesse isso. E ela ficou impressionada. A minha mãe começou a chorar, né? E a minha prima, a Fabrícia, que estava junto, ela também começou a chorar. E eu falei assim, Sônia, eu só fiz isso para você porque você não me pediu nada. Você não pediu para mostrar nada. Então, quando as pessoas merecem, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, né? Uma outra vez, também como testemunho, lá em Araçuaí, a Zélia, ela inocentemente veio me trazer uma conversa, né? Que foi, na verdade, uma fofoca de uma pessoa, né, que era próximo a eles e que falou com eles assim, mas será que esse cara é contactado mesmo? Será que esse cara é tudo isso que ele fala mesmo? E olha que eu nem falava abertamente dessas coisas que eu faço naquela época. Então, só da Zélia ter comentado comigo, né, dizendo pra mim não ter mais conversas, né, com essa pessoa, porque essa pessoa era falsa, não tinha uma gota, vou dizer assim, né, vou dizer que o ar é uma gota d'água, só para você entender. Não tinha uma folha sequer se movendo, porque estava na época da seca, não era a época de agosto, que é a época dos ventos. Isso foi em maio, né? Não estava ventando em espécie alguma, o Zé Lúcio lembra disso, né? A Gilda lembra disso, a Zélia lembra disso.
E só deles terem trazido para mim, ela no caso, né, ter trazido para mim o espelho, né, da falsidade de uma pessoa, que na época eu tinha adicionado e nem existia lista de transmissão, eles viram que ao meu redor formou muita ventania e foi se expandindo. Eles ficaram impressionados. O Zé Lúcio ficou impressionado, a Gilda ficou impressionada. Aí eles viram que quando eu respirei e acalmei, tudo parou na hora, né? Um outro fato que aconteceu recentemente. Estivemos em Araçuaí, né? O Alisson levou a companheira dele, porque eu havia convidado ele e ela para ir junto, né? E lá, quando chegamos e ficamos hospedados ali na casa da Zélia, que nos recebeu muito bem, a companheira do Alisson, que é um amigo meu de primeira classe, e ela disse para mim assim: olha, ô Carlos, quando ele vier te visitar, um ser vier te visitar, você pode tirar uma foto para mim, só para mim ver ele? Eu falei: posso. Simplesmente assim, posso. E aí, naquela noite, todos nós fomos dormir. Quando começou a amanhecer, ali de madrugada para amanhecer, todas as janelas da casa da Zélia, inclusive do quarto do Alisson, começou a balançar. E o Alisson acordou e ela acordou. E o Alisson falou assim: ó, isso aí é o ser que está aqui do lado do quarto aqui do Carlos. E ele foi lá me energizar. Eu simplesmente peguei o celular, fotografei ele, porque eles não fazem nenhuma objeção quanto a eu gravar, filmar, tirar fotos, né? Ou até mesmo fazer selfie se eu quiser. Eles não fazem nenhuma objeção, tá? E me energizou, fiquei deitado. O Alisson e ela, o nome dela é Lohane, Kathleen Lohane. Eles acordaram mais cedo do que eu. Eu acordei, fui tomar meu banho, fui para a mesa tomar café. Eu falei assim: Lohane, como você pediu, eu vou mostrar só para você. Quando eu mostrei para ela, ela falou assim: Carlos, eu estou impressionado. Que ser lindo, maravilhoso. Você está entendendo? Então as pessoas, elas não precisam me pedir as coisas. Elas não precisam me pedir para ver as coisas. Quando eu vejo honestidade, sinceridade no pedido da pessoa, eu vou lá e faço. Você está entendendo? Porque eu vejo que a pessoa está pedindo não por dúvida, mas por pureza. Correto? Um outro fato que eu quero contar para vocês, que eu contei para o Alisson, né? E para a Lohane, na casinha de Matheus Leme, foi o seguinte. Em Belo Horizonte tem um bairro chamado Buritis, tá? E tem a Avenida Mário Werneck. A Penélope e o marido dela, né? Eles moram no Buritis. E quando foi divulgado aquelas fotos do Rosênio, do Rodolfo Ufos, né? Com a Regiane, da Silvia, da prima da Silvia, né? Da Mary, na casinha de Matheus Leme, que eu comprei para o nosso encontro, quando teve lá as fotos em conjuntas, né? E foi divulgado isso na lista de transmissão de todo mundo, né? Da Marilda, da Major e das outras pessoas que agora não lembro o nome porque minha mente está muito pesada hoje. E a Penélope, né, e o Ronaldo, que é o marido dela, são pessoas de condição financeira muito boa, que moram ali no Buritis. Quem conhece o bairro Buritis sabe do que eu estou falando. A Penélope entrou em contato comigo e falou assim: ô Carlos, dá oportunidade para mim e para o meu marido, para a gente conhecer também a casinha. A gente vai aí e tal. É coisa rápida,
realiza essa nossa vontade, por favor. E eu percebi que depois que ela falou, ela estava muito triste, né? E o Ronaldo, o marido dela, também estava muito triste. Porque lá no fundo, né, eles se sentiram assim, poxa, se eu soubesse que todo mundo ia vir de Dores do Indaiá e passar na casinha, eu teria esperado eles na casinha se o Carlos tivesse me passado o endereço, né? Aí imediatamente mandei um áudio para eles e falei pro marido dela, pro Ronaldo, e para ela, olha, podem vir, eu vou estar aqui hoje o dia inteiro, que eu tenho que receber correspondência, e as minhas correspondências são endereçadas para cá, todas elas são endereçadas para cá, e conforme foi eu vou até dormir aqui hoje, mas ó, não tem nada para sentar, a gente tem que sentar do lado de fora, tá? Beleza. Não demorou muito, porque de Mateus Leme no Buritis é muito perto, né? E aí, quando eu olho pela câmera, né, bateram no portão, tocaram interfone, quando eu olho pela câmera, eles vieram num carro chamado Rolls Royce, novo, modelo novo, carro de alto padrão de luxo. Aí eu falei assim, pelo amor dos criadores, né? Aqui é um bairro simples, né? É um bairro bem simples. Quem esteve na casinha viu que lá é um bairro bem simples. E aí eu falei, poxa, o pessoal vai ver um Rolls Royce na rua, vai parar para tirar foto, para tirar selfie, né? E foi realmente o que aconteceu. Aí eu abri o portão, ela entrou, o marido dela também entrou, o Ronaldo. E tanto é que foi a Penélope, tá? Preste atenção, tô contando esse testemunho dela, porque foi a Penélope que me apresentou a doutora Camila quando eu estava com câncer. E a doutora Camila está na nossa lista de transmissão e é ela que vai fazer a cirurgia, né, sem cobrar nada dessa pessoa que vocês estão ajudando, né, que é o Rodrigo. Então, o nome dele é Rodrigo Rogério de Souza, tá? Então eu vou simplificar aqui para vocês como uma coisa liga a outra, né? Aí a Penélope falou comigo assim, olha Carlos, calma que eu vou contar o que aconteceu com a Penélope e com o Ronaldo, tá? Ela falou assim, olha, tem uma amiga minha que é médica, ela é cirurgiã plástica, também é especializada em outros tipos de cirurgia em geral, e ela tá com câncer. E eu sei que você pode curar ela, e ela é uma pessoa muito boa de coração, ela já fez muita cirurgia de graça, ela já fez mutirão com outros médicos, já ajudou muita gente, então é hora de a vida, né, o universo ajudar ela, e eu sei que através de você isso pode acontecer, então foi por isso que eu curei ela, porque ela sempre plantou bem, né, e agora que nós precisamos, ela abriu mão do valor da cirurgia, que seria muito superior a 5.000, né? Quem é da área da medicina, da lista de transmissão sabe disso, que um cirurgião cobra muito caro, ainda mais para mexer nessas áreas, né, abdominais, é onde você tem que abrir o abdômen da pessoa, mas não vamos entrar nesse mérito não. Então a Penélope que me apresentou a doutora Camila, né, e pronto, a Penélope chegou, mas o Ronaldo, eu conversei com eles adoraram a casinha, nós sentamos ali no lado de fora, né? E as pernas dela começou a doer, porque eles ficaram sentados no chão, na quina, ali da entrada da escadinha da varanda, e ali a batata não, né? A coxa da perna aqui, sentada no chão ali, começa a doer, né? Ainda mais quem tem a pele sensível. Aí nós entramos, eu peguei um banquinho de plástico e a cadeira onde é apoiado o ventilador, na época não tinha ventilador, né? E coloquei e sentei na minha poltrona, na sala, certo? E ali, conversa vai, conversa vem, ela
assim, admirado com tudo, ele também feliz. Eu até brinquei com eles, né? Por que que vocês não foram lá na Localiza, alugaram um carro mais simples para poder vir? Por que que vocês vieram num carro desse de luxo e tal? E, enfim, né? A gente conversando ali. E minha mão começou a tremer. Foi tremendo. Eu contei isso pro Alisson quando ele esteve aqui. E pra Lohane também. Minha mão começou a tremer. Foi tremendo. E eu falei, olha, eles estão chegando aqui para me energizar. Aí quando eu olhei para os dois já estavam já sentindo aquela fadigação, né? Aquela respiração forte. E veio aquele clarão. Não é um clarão violento. O clarão é tão violento que você passa a não enxergar nada que está ao seu redor. Mas também não ofusca sua vista. Quando o clarão diminui, você não tem aquela sensação, nossa, estava no claro e agora entrei para o escuro, ou vice-versa. Não. O clarão vem, ele faz com que tudo desapareça. O clarão é tão forte que o que estiver na sua frente você não enxerga um palmo, como se fosse uma névoa, né? Aí quando diminuiu, tinha 2 pessoas do espaço pro lado de fora olhando para nós aqui dentro. Na mesma hora, ela começou a ter crise de vômito, a Penélope. O Ronaldo a mesma coisa, tá? Eu acho que naquele dia, naquele momento lá, era a hora deles irem no banheiro. Eu falei com ela que eu contaria do jeitinho que aconteceu. Mandei mensagem para ela ontem e ela autorizou contar. Inclusive tem um áudio dela gravado comigo, tá? Vou passar o dia que vocês conhecerem ela, tá bom? Porque a partir de agora eu vou fazer as coisas muito mais sérias do que eu já fiz até aqui. Então ela urinou, ele também urinou, e eles defecaram os dois. E tem uma moça que ela limpa a casinha pra mim. E o Alisson e a Lohane conheceu. Tanto é que quando nós chegamos de Araçuaí, ela estava terminando de limpar a casinha pra mim. Ela que cuida aqui pra mim, né? E naquele vai e vem todo, eu entrei em contato com ela, expliquei pra ela a situação depois que as criaturas foram embora. E ela veio, lavou de novo a casa. Ela emprestou uma calça, emprestou não, né? Deu uma calça usada para Penélope, uma camisa. E o marido dela também deu um short e uma camiseta para eles, né? E eles ficaram assim totalmente envergonhados, né? E aí a Penélope, ela até ajudou a lavar a casa, sabe? A área da sala ali. Aí usamos bastante desinfetante, porque as fezes que saiu não foram aquelas fezes comuns que saem no dia a dia, né? Foi mais água mesmo, como se a pessoa estivesse de caganeira mesmo. Então são coisas que acontecem, tá? Quando tem que acontecer. É igual eu falei para as pessoas, independente de onde eu esteja, a hora que eles querem chegar, eles chegam. Entendeu? A hora que eles querem chegar, eles chegam. Você pode estar cagando aí na sua casa, se eles quiserem se apresentar para você, eles apresentam, eles não estão nem aí. Você pode estar trancado dentro de um cofre, né, subterrâneo. Se eles quiserem te pegar lá, eles te pegam. Então, são essas pessoas do espaço, esses homens e essas mulheres do espaço, que resolveram me adotar para que um dia, através da minha boa vontade, eu falasse deles para a humanidade de uma forma diferente. Vocês aqui da lista de transmissão e você que me ouve aí pelo YouTube afora, e através também de outras redes sociais, você nunca viu nem ouviu uma pessoa falar de alienígenas
com tanta propriedade do jeito que eu falo, né? A maioria dos fanáticos contactados por ilusão, né, conta aquelas mentiras de que viu uma nave, entrou numa nave, foi dopado, quando acordou estava na sua cama, né? E tem já aqueles outros que falam, né, que foram abduzidos, fizeram experiências, tiveram relações sexuais, aquela palhaçada toda, né? E tem aqueles outros, né, que realmente foram contactados ou que viram alguma coisa, mas que se limita a falar porque só sabe falar até ali. Porque, por ser honesto, não inventa muita moda. Não cria uma história em cima de uma história, né? Então essas pessoas têm meu respeito. As outras não, entendeu? E tem aqueles, né, que usam a base daquilo que eu conto, de 2016 para cá, para poder contracenar um contato para ser semelhante ao meu, para que as pessoas ouçam e falem, olha, tem um cidadão, né, que se identificou como capitão do exército, que conta coisa, olha, eu acredito em você porque porque eu já ouvi o testemunho dele e você está contando praticamente a mesma coisa que ele contou, então vocês dois estão falando a verdade. Toma cuidado, entendeu? E tem aqueles, né, que sonham, né, em realmente ter o contato. Quando eu trato com a questão infelicidade, é porque realmente, né, a partir do momento que esses homens e mulheres fizeram parte da minha vida, a partir do momento que eu pude compreender todas essas coisas, e a partir do momento que eles me ensinaram tudo que eu sei e me deram, né, autoridade sobre a matéria de todas as coisas, me fazendo literalmente um Deus, né, vivo, eu fiquei assim perplexo e falei, poxa, por que isso não foi dado para outras pessoas? E aí eles me explicaram, né? Eles me mostraram ao longo da história que vários homens, várias mulheres foram escolhidas no passado e essas pessoas se corromperam, né? E por causa da sua corrupção trouxeram desgraça para a humanidade daquela época. Nós temos aí a história, né, verídica daquele que biblicamente conhecemos como Salomão, né? Nós temos várias outras histórias, né, dentro dos parâmetros bíblicos, como a visão de Isaías, a visão de Ezequiel, né, a visão do próprio Daniel, a autoridade de Eleape, da consciência do planeta sobre Daniel, a ponto de os leões não devorar. Aí a religião diz que foi um anjo que desceu lá e fechou a boca dos leões. Não. Foi a autoridade da consciência do planeta sobre o homem que chamava Daniel, né? Não é esse o nome dele, é que fez com que ele sobrepôs a sua autoridade. Biblicamente nós temos a história na antiga Babilônia de Sadraque, Mesaque, Abednego, né, que foram jogados por Nabucodonosor em uma fornalha de fogo e o fogo não queimou. Por que não queimou? Porque eles detinham o segredo da dissipação molecular das matérias. O fogo é um elemento vivo. O fogo tem átomo e o átomo é carregado de energia. E se você dissipa pelo seu fator equacional a sua energia e coloca a outra energia subjugada àquela energia que você considera superior a você, ela se torna fraca perante você. Por isso que o fogo não queimou eles, né? Nós temos os contos, né, de grandes homens que foram jogados, né, em caldeirões fervendo de óleo e nada acontecia. Todo mundo sabe disso ao longo da história, né?
Nós tivemos aquelas pessoas que foram consideradas bruxas, né, pelo Vaticano, por deter uma parte do segredo de Zamaniel, por consequência da corrupção daquele que chamamos biblicamente de Salomão, e foram jogadas vivas, amarradas com pedras no fundo de rios, e quando a corda apodrecia, essas pessoas saíam ilesa. Olha para você ver, você amarrar uma pedra no seu pé, você ser totalmente amarrado por cordas, né? E ser lançado dentro de um rio e você respirar debaixo d'água e ficar ali. E você ter a capacidade de criar uma zona temporal para não sofrer o fator do tempo atual, mas retroceder no tempo e desacelerando a velhice, né? E os fatos do acontecimento, mas por outro lado, acelerando o processo de degradação molecular daquilo que te prende, seja uma corda, uma corrente, e isso ser dissipado. Essas mulheres saíam andando, depois de ficar ali, ó, submergidas meses e anos dentro da água. E quando aqueles padres, né, aqueles desgraçados, né, viam e falavam, poxa, essa mulher saiu da água, tem um ano que ela está afogada aí, essa mulher sai viva, agora vemos que não temos poder sobre elas, e aí elas usavam um código específico e vinha um terremoto e devorava todo mundo vivo. Toda essa história está guardada no Vaticano. O que passaram para vocês através da história sobre a aniquilação dessas pessoas sendo decapitadas, sendo colocadas em fogueiras, né? Muitas delas não reagiam porque aquele ser, aquele homem ou aquela mulher do espaço que tinha adotado ela, dizia para elas, né, e para eles, olha, não reaja, grite, simule estar gritando, sentindo dor, mas deixa esse mundo porque nós iremos levar vocês ou você com a gente. Então, a história verdadeira, ela foi corrompida. E hoje, né, infelizmente, eu sou um desses personagens que foi escolhido por eles, né? Eu gostaria que todos vocês pudessem, né? Eu gostaria, de verdade mesmo, de poder passar o segredo para vocês, quando eu esquecer a chave, atravessar a parede da sua casa e sentir ali o frio que é o tijolo da sua casa, o bloco, né? Eu queria poder passar o segredo para vocês, utilizar a dissipação da sua matéria molecular, fazendo ela se tornar mais leve do que o próprio vento para que você flutue. É assim que funciona. Sabe? Quando você voa, você não voa com o peso que você tem. Eu, por exemplo, eu peso 108 quilos. Quando eu recito o código específico, quando eu recito o código, todos os meus átomos, todas as moléculas em mim, elas automaticamente se tornam muito mais leve do que o ar. Olha para você ver que interessante. Por isso que, sendo mais leve do que o ar, eu vou flutuar. Não é a pessoa de 108 quilos que está flutuando, mas é a matéria dissipada. O Alisson, quando eu morei na República, eu tinha esquecido, né? Na verdade, eu tinha perdido a minha chave. E eu sabia onde ele estava, mas para me voltar no lugar, eu teria que andar bastante, então eu achei melhor não. E a porta trancada, e a porta lá da República, que inclusive a Lohane conheceu, ela é aquelas portões, né? É de chapa mesmo, chapa 16 e chapa 14. E minha porta ali, eu morava no quarto 3, minha porta trancada, o Alisson do meu lado, o Alisson, poxa, e agora, hein? Vamos ligar pra Lúcia. A Lúcia era uma das donas da República, né? Pra ela vir e abrir o quarto onde tinha um painéis de chaves reserva para abrir a porta para mim.
Eu fui lá e simplesmente dei 2 tapas na porta, fiz assim, ó, abre. A porta destrancou na hora, o Alisson viu, o Alisson falou, poxa. Então são coisas, né, que me foi dado esse segredo, né? Da mesma forma, a confecção de ver as pessoas da maneira que elas são, ver os pontos positivos e os pontos negativos das pessoas, sabe? Eu tô gravando esse áudio assim para vocês hoje, para tirar a dúvida que vocês têm ainda, sabe, sobre essa questão dos alienígenas, sobre essa questão das habilidades que eles dão para nós, porque tudo isso é nosso, da mesma forma que é deles. Só que eles precisam, né, ter a confiança exata em quem eles irão dar isso. Então, no passado, muitos homens, muitas mulheres se corromperam, né? E essa corrupção trouxe para o mundo hoje aquilo que conhecemos, né, religiosamente falando, como feitiçaria, entidades, exus, né? E todos esses nomes e todas essas coisas que as pessoas carregam com si, né? Então, se você chegar perto de um pai de santo da Quimbanda, por exemplo, e falar que aquele ser que é chamado por aquele nome, ele não é um espírito, ele é um ser dimensional que foi aprisionado pelo seu Criador e de alguma forma saiu da dimensão e agora trabalha em prol de algo em troca, como alimento, energia, ele vai dizer que você tá louco, que aquilo ali é um espírito, né? E que foi uma pessoa que morreu há milhares de anos atrás e que para evoluir ela tá ali, mas não é. Igual eu já expliquei para vocês. Mas você vai discutir para quê? Não precisa. Né? Você tá falando que é espírito, acredita que seja espírito e pronto. Correto? Da mesma forma que seres de alta, né, de alta complexibilidade, de poderio que foram soltos por aí e que têm a capacidade de manter as mentiras da religião, seja ela qual for. As religiões não pregam um Deus, elas não pregam um Deus. Então, esses seres dimensionais, eles se personificam no Deus daquela religião para poder manter as mentiras em dia, para que o mundo não entre em colapso. Mas eles fazem isso porque eles são ruins? Não, porque eles estão sendo pagos para isso. E o pagamento está sendo feito através de sangue. Tem muitos seres dimensionais. Quando eu tratar seres, entidades, não tem nada a ver com alienígena, tá? Então essas entidades dimensionais, algumas delas necessita de sangue, inclusive de criança, necessita de órgãos saudáveis de adulto, entendeu? Elas necessitam ver e sentir duas pessoas se relacionando sexualmente para absorver, né, a energia através daqueles rituais que as pessoas chamam de rituais satânicos, né? E aí, ao longo da história, criou-se a personificação de Satanás, que em grego traduzido significa adversário. Aí dizem que esse Satanás tem a legião de demônios que eram anjos que caíram do céu. Aí eles aproveitam a verdade do que aconteceu, que foram as guerras entre facções alienígenas e a queda deles em determinados planetas, como aqui, para falar que são anjos caídos. Você está entendendo? Então, se você pegar toda a história que eu já contei para vocês e vocês olharem a Bíblia e olharem o livro de Enoque e olharem o que acontece no mundo, você vai falar assim,
O Carlos conta de uma maneira realmente espetacular. Então, quando eu digo para vocês que vocês não precisam ter medo de nada, é porque não precisa. Tem pessoas que ainda dizem para mim assim: Carlos, e aquelas manifestações na igreja? Eu já expliquei sobre isso. Eu, por exemplo, sou um exemplo vivo, né? Quando eu era cristão e me converti em 1992 para 1993, eu sonhava em ter a unção de Moisés, né? Porque eu lia na Bíblia, em Êxodo, que esse Deus, que nada mais é do que Enlil, irmão de Eaenque, né? Um Anunnaki que veio dos céus para a terra, do seu planeta chamado Nibiru. Então, Enlil, até nos dias atuais,